Já te adianto que o PHP tá seguro, mas vem comigo para entender essa novela. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje o vídeo vai ser mais curto do que o normal, porque eu só quero te explicar a confusão que aconteceu para algumas pessoas dizerem que o PHP tem uma vulnerabilidade, que há uma vulnerabilidade ameaçando as aplicações PHP. Para não me acusarem de fazer clickbait, eu já te adianto, não existe uma vulnerabilidade no PHP, mas eu quero nesse vídeo te explicar tudo o que aconteceu e como as aplicações PHP podem estar suscetíveis a um ataque bem específico e difícil de ser explorado. Mas vamos lá. Vamos começar pelo pronunciamento que foi disponibilizado no site oficial do PHP, falando sobre a vulnerabilidade na glibc, na funcionalidade de IconV. Então vamos lá. Primeiro, o que é essa tal de glibc, que é onde foi encontrada a vulnerabilidade? É a biblioteca padrão em C do projeto GNU. Então repara que já começou aí. O bug não está em nada que o PHP mantém, está na glibc. Então é um bug que poderia acontecer, é uma vulnerabilidade, na verdade, que poderia acontecer em qualquer projeto que utilize a glibc. E isso foi encontrado um bug recentemente, esse pronunciamento no site oficial do PHP saiu no dia 24 de abril, com uma edição no dia 25 de abril de 2024. Então foi um bug descoberto e reportado aqui que as versões 2.39 e mais antigas da glibc possuem um problema de buffer overflow quando a gente utiliza IconV, que é a parte, a extensão, vamos chamar assim, de conversão, de internacionalização da glibc. Então, existem funções, por exemplo, que você pode utilizar no PHP através de uma extensão do IconV, que te permitem fazer conversões de caractere, identificações de charset, na verdade. E se você não sabe o que é encoding e charset, eu vou deixar aqui na descrição um link que explica o que é isso. Mas, basicamente, algumas funções que utilizam conversão de charset, identificação de charset, utilizam por baixo dos panos essas funcionalidades fornecidas pela glibc. E foi encontrado, né, esse probleminha, esse bug que gera uma possível vulnerabilidade. Então vamos dar uma olhada aqui nessa base de vulnerabilidade, a explicação de forma resumida. A função IconV, e aqui um disclaimer, eu nem sei se IconV é a forma correta de pronunciar o nome dessa função, mas eu espero que você esteja entendendo. Mas enfim, essa função, nas versões 2.39 e mais antigas, elas têm um problema de buffer, de output buffer, tendo um overflow. O que basicamente isso significa? Quando eu for converter meus caracteres, minhas strings, né, para o charset de ISO 2022 CNEXT, que se eu não me engano é um charset de chinês, então não é um charset, vamos dizer, tão comum, mas quando eu estiver convertendo strings para esse charset, eu posso, dependendo dos caracteres utilizados, gerar um crash na minha aplicação, o que geraria um possível ataque de DDoS, ou sobrescrever um valor próximo, então é um overflow de memória. E isso daqui, quando a gente tem um overflow de memória, pode gerar problemas maiores, até uma pessoa ganhando controle do meu servidor se ela souber muito o que fazer. Ainda não foi explorado a totalidade da possibilidade desse ataque, né, a superfície de ataque que esse bug expõe, mas basicamente esse bug permite que a aplicação pare, né, seja interrompida, permita o crash da minha aplicação, ou então a sobrescrita de algum valor vizinho ali desses 4 bytes. Então repara que é um problema relativamente fácil de entender, mas você provavelmente está se perguntando, assim como eu me perguntei inicialmente, o que isso tem a ver com PHP? Por que isso respingou na comunidade PHP se é uma função da biblioteca padrão de C, fornecido pelo projeto GNU? Nada disso daqui tem a ver com PHP. E várias outras linguagens também utilizam essa biblioteca, também utilizam essa função, inclusive, no seu projeto. Não tem nada específico do PHP. E o motivo para isso ter respingado é que em um dos links aqui dessa vulnerabilidade, a gente vê que é citado em uma palestra, um palestrante reportou que isso tem, de alguma forma, relação com o PHP. Então isso gerou toda a confusão. Essa palestra ainda vai acontecer, se eu não me engano tem a data aqui, isso vai ser de maio, de 10 a 11 de maio. Então tá chegando, no momento que eu tô gravando faltam 9 dias para esse evento.
E talvez lá ele até exponha mais detalhes do que isso tem a ver com o PHP, mas na prática, a equipe do PHP, lá no site oficial do PHP, já disse que não existe nenhuma vulnerabilidade no PHP em si. Então, ao invés dele reportar, talvez ele tenha utilizado a estratégia errada para promover sua palestra, mas isso gerou esse vínculo da vulnerabilidade que existe na glibc com o PHP, e eles não estão tão relacionados assim. Mas e o que acontece? Aqui nesse pronunciamento oficial, vamos chamar assim, eles explicam que realmente esse problema na glibc você consegue gerar esse problema através da sua aplicação PHP, mas o bug só acontece se e somente se a sua aplicação PHP tem um código que chama funções ou filtros do IconV e você utilize essas funções convertendo ou tentando identificar para charsets que o usuário te especificar. Ou seja, eu quero converter uma string de UTF-8 para o que o usuário quiser converter. E aí o usuário seleciona aquele charset lá não tão comum. Então, nesse caso, aí sim você poderia ter uma vulnerabilidade no seu sistema. Se você utiliza as funções de IconV, de conversão de caractere, de charset, mas não espera que o usuário te diga para qual charset ele vai converter, você não tem essa vulnerabilidade. A menos, claro, que você utilize esse charset específico, você esteja convertendo para ele específico e também recebendo input do usuário para ver o que você vai converter. Mas então repara que é um detalhe, uma vulnerabilidade muito específica. E caso você não utilize esse charset diretamente no código, você está seguro. E caso você espere o input do usuário para que ele escolha para qual charset converter, você pode desabilitar esse charset. Então existem alguns artigos, inclusive aqui nesse próprio pronunciamento oficial no php.net, que eu vou deixar aqui na descrição também, ele já mostra um link mostrando como corrigir isso, que basicamente você vai, deixa eu até encontrar aqui, você vai alterar esse arquivo removendo esse charset que possui o problema e não permitindo que suas strings sejam convertidas para esse charset. Então repara que as aplicações que estariam vulneráveis não são só aplicações PHP e são casos bem específicos. Então a grande maioria das aplicações continuam seguras e a gente muito provavelmente não precisa se preocupar. Então o detalhe aqui, né, e o que eu quero deixar de recado é: não se desespere sempre que você vir uma vulnerabilidade sendo divulgada, tente entender o que está acontecendo e busque as fontes oficiais de informação. No caso aqui, é o próprio PHP. O PHP já explicou pra gente que não existe vulnerabilidade no PHP e caso você esteja num servidor que utiliza uma versão mais antiga, detalhe interessante, como que eu vou saber se eu utilizo uma glibc mais antiga do que a 2.39? Você vai no seu servidor de produção, LDD --version. Aqui ele vai mostrar se usa glibc e qual a versão. No meu caso, eu utilizo uma versão que está vulnerável, a 2.31. Lembra que a vulnerabilidade acontece da 2.39 para trás? Então, no meu caso, eu tenho a vulnerabilidade. Então você ainda pode verificar se você tem aquele charset habilitado. Então IconV -L para listar todos os charsets habilitados e aqui você faz um grep rapidinho para ver se tem esse CNEXT habilitado. E no meu caso eu tenho. Então repara que se uma aplicação estivesse rodando no meu computador como servidor, eu poderia, caso eu receba como entrada do usuário o charset para qual eu quero converter, o usuário fornecesse esse charset e soubesse fornecer um input malicioso que gera aquele buffer overflow e soubesse como gerar esse buffer overflow de forma que pudesse atacar minha aplicação, esse meu computador estaria vulnerável a isso. Mas eu, primeiro, não rodo nenhuma aplicação no meu computador, ok? Mas se eu rodasse, eu sei que nenhuma das aplicações que eu utilizo realizam esse tipo de conversão de charset com a entrada do usuário, então nem preciso me preocupar. Mas então essa é a explicação do bug, como esse bug pode ser aproveitado e como você pode se proteger dele. Basta desabilitar esse charset. Mas, de novo, na maioria das aplicações você já está tranquilo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre segurança e tudo mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.